Tirando férias pagas. Parte 4. O que uma pessoa faria quando enfrentasse um desafio? Havia muitos métodos adequados para superar e desta vez Ains escolheu usar a vantagem de números e localização. Com Aura e Mare flanqueando-o, Ains sentou-se no trono na sala de audiências preparada pelos guardiões, finalmente segurando o cajado original de Ains ou Algon depois de muito tempo. A forma definitiva do governante absoluto de Nazarick e do líder da guilda Ains ou Algon, por assim dizer. Ainda assim, sua vitória contra o adversário que estaria aparecendo em breve não era uma coisa certa. O oponente era o verdadeiro último chefe. Um chefe mais temível do que algo como o Devorador dos Nove Mundos, Ains pensou enquanto engolia em sua garganta inexistente. Ele já havia passado pelas simulações várias vezes, mas Ains era apenas uma pessoa comum. Ele provavelmente nem chega ao pé da montanha que era o intelecto de seu oponente. Então, não há mais nada a fazer, exceto deixar tudo para a sorte. Ele estava colocando suas esperanças em suas habilidades improvisadas. Ele tinha certeza de que seu eu futuro sobreviveria. Lumiere, que estava esperando antes da entrada, anunciou a chegada do adversário. Muito bem. Deixe-os entrar. Entendido, Ains-sama. Todos já deveriam ter entendido quem era o oponente. Não era outro senão o último chefe, a guardiã supervisora, Albedo. No momento em que ela notou Ains, Albedo mudou de seu rosto sorridente habitual para uma expressão séria. Por favor, me perdoe por fazer você esperar. Vendo Albedo se curvando profundamente perto da entrada, Ains ordenou que ela levantasse a cabeça. Não se preocupe com isso, Albedo. Já fui informado de que você se atrasaria. Então você pode até dizer que está na hora. Quando contatado através de mensagem, de antemão, Albedo informou que porque ela estava fazendo algo na prisão congelada, sua aparência pode não ser adequada para uma audiência. Então, ela pediu algum tempo para se vestir. Sem motivo para recusar seu pedido, Ains designou este tempo, 30 minutos a mais do que Albedo pediu, para encontrá-lo aqui. O fato de Albedo ainda chegar 10 minutos antes do horário designado provavelmente se devia à sua personalidade. Ou talvez fosse apenas uma regra rígida para os adultos que trabalham sempre chegarem antes da hora. Albedo levantou a cabeça, caminhou diante do trono e se ajoelhou. Ains a informou imediatamente. Albedo, vou tirar férias pagas a partir deste momento. Ele podia dar várias desculpas, mas toda vez que fazia isso, a conversa tendia a tomar direções estranhas. Então ele sentiu que era melhor declarar diretamente seu objetivo aqui. Demiurgo estava ausente desta vez, então é improvável que leve a algum desenvolvimento estranho. Albedo franziu as sobrancelhas ligeiramente enquanto levantava a cabeça para olhar para Ains. Ela então lançou seu olhar para a esquerda e direita dele, provavelmente verificando as reações de Aura e Mare a essas palavras. Ains continuou a observar Albedo, preocupado com sua reação. Ela respondeu com uma expressão séria. Incluindo Nazarick, tudo no reino feiticeiro pertence a Ains-sama. O quê? Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo. Não, nem um pouco. Como alguém poderia chegar a tal resposta? Que saltos de lógica, que linha de pensamento levaria a tal conclusão? Como Ains deve responder? Ele poderia pensar imediatamente em duas respostas. Que diabos você está dizendo? Era um, o outro era sim, exatamente como você supôs. Claro, ele aplicaria uma camada de verniz sobre essas palavras para fazê-las soar régias. Ains começou a agitar sua massa cerebral imaginária com força total, mas não havia tempo suficiente. Albedo já havia jogado a bola em sua quadra, ele precisava devolvê-la o mais rápido possível. Parece que você está entendendo mal alguma coisa, Albedo. Não é isso que estou tentando dizer. Ele decidiu ser honesto. Teria sido melhor se ele fingisse como costumava fazer. Sim, provavelmente. De qualquer forma, ele conseguiu proteger a imagem de Ains ou Algon, o governante absoluto de Nazarick, por enquanto. Ao sacrificar o coração de Suzuki Satoru, Albedo fez uma expressão como se ela tivesse percebido algo. Por favor, me perdoe pelo meu erro, Ains-sama. Ela se curvou novamente em pânico. Não, não é como se eu estivesse com raiva. Você não precisa se curvar. Só a escória gostaria que alguém abaixasse a cabeça sem culpa. Parece que o termo férias pagas causou um mal-entendido. Nazarick não tinha salários nem folgas. Estava no auge das empresas malignas. Portanto, era muito provável que ela pensasse que o termo férias pagas fosse uma metáfora para outra coisa. Você poderia dizer que isso foi culpa de Ains porque ele ainda tinha que implementar tal sistema em Nazarick. Claro, Ains iria querer se vingar apontando para a obstinação e demanda dos NPCs por mais trabalho. O seguinte foi apenas a experiência pessoal de Suzuki Satoru, mas por pior que uma empresa possa ficar, os funcionários geralmente podem tolerar muito, desde que seus relacionamentos interpessoais sejam bons.
Por outro lado, se esses relacionamentos fossem ruins, não importaria quão bem a empresa tratasse seus funcionários, tendiam a quebrar rapidamente. Talvez Nazarick estivesse funcionando bem porque as relações interpessoais entre seus habitantes eram ótimas. Foi um erro da minha parte. Me perdoe. Ainz abaixou a cabeça também. Ainz-sama, por favor, levante a cabeça. Ainz levantou a cabeça com as palavras confusas de Albedo. De qualquer forma, como nós dois nos curvamos, posso ser considerado perdoado. Não há necessidade de Ainz-sama. Se chegar um dia em que eu não possa me curvar para vocês, então esse dia será o meu fim. Essa pessoa não será mais eu. Albedo engasgou com os olhos bem abertos e então se curvou profundamente. A perturbação do lado de Ainz provavelmente foi causada pela surpresa dos gêmeos com a reação de Albedo. Antes que Ainz pudesse perguntar qual era o problema, Albedo levantou a cabeça. Ainz-sama disse que são férias pagas, mas há um plano para ir a algum lugar com os dois a reboque. Como esperado de Albedo. Ter notado que Ainz estava planejando viajar apenas pela frase férias pagas, Albedo foi bastante assustadora. Se fosse Ainz no lugar dela, ele provavelmente teria dito algo como os dois estão aqui, você está planejando passar algum tempo de lazer no sexto andar. Estou planejando ir para o país élfico no sul com esses dois. Então é o país dos elfos, Albedo ponderou por um tempo antes de falar novamente, entendo. O que você vê? Talvez ela estivesse pensando que Ainz estava indo para lá por diplomacia. Ele tinha que ter certeza. Não seja precipitada. Não vou lá por razões diplomáticas. Eu só quero observar o estado de coisas deles. Entendido. Uma resposta simples. Ainz pensou que ela ia dizer mais. Isso era muito mais assustador. Ele tinha a sensação de que um mal-entendido crítico estava se enraizando. Então eu vou viajar para o país dos elfos com esses dois. Se houver algo urgente, entre em contato comigo com mensagem. Eu estarei de volta imediatamente, isso é tudo, certo? Não pretendo fazer mais nada, ok? Eu realmente não. Entendido, entendido. Então você vai partir em breve? Sim, isso mesmo. Ele não tinha pensado tão à frente, mas considerando os avanços da teocracia, seria melhor para eles se eles começassem cedo. Eu pretendo, mas Aura e Mare têm que se preparar, certo? Acho que esses dois não terão problemas. Se a Insama decidisse partir neste instante, seria natural que eles completassem seus preparativos imediatamente. Ainz queria censurá-la por dizer tais coisas, mas os gêmeos também concordaram com ela. Se aqueles dois estavam dizendo que não é um problema, então não era o lugar de Ainz se opor. Eu quero ter certeza de uma coisa. Não apenas Albedo, mas também Aura e Mare. Eu tenho uma pergunta para todos vocês. A grande tumba subterrânea de Nazarick estabeleceu o reino feiticeiro, fez do império seu vassalo, estendeu seu controle sobre os semi-humanos das terras selvagens e recentemente destruiu o reino Restize. Pode-se dizer que o tamanho da organização cresceu acompanhando a expansão de seu território. Pois bem, tenho algumas apreensões. Nossa organização se expandiu, mas temos uma expansão correspondente de pessoal. Uma organização não era algo que parasse de funcionar só porque uma ou duas pessoas estavam descansando. Aura e Mare certamente faziam parte do alto escalão. Se considerássemos a Nazarick como uma empresa, eles seriam seus executivos. Funcionários normais podiam deixar seus pares substituí-los, mas os executivos não tinham esse luxo. Como tal, seria ruim se a organização parasse apenas porque os dois descansaram. Nesse caso, o plano teria que ser adiado e talvez alterado. Estou preocupado com isso. Talvez precisemos tomar algumas medidas drásticas, se for esse o caso. Acho que não haverá problemas. E, se for necessário, sempre haverá eu e Demiurgo. Se também tivermos a cooperação do ator de Pandora, não haverá problemas. Eu vejo, como esperado de Albedo. Portanto, já existe uma solução para minhas dúvidas. Trabalho esplêndido, digno de um dos seres mais inteligentes de Nazarick e detentor do título de Guardiã Supervisora. Absolutamente brilhante. Estou muito impressionado. Ele elogiou Albedo com todo o seu coração. Ao contrário de Ainz, ela administrava diligentemente a organização. Se ela não merecia tal elogio, então ninguém merecia. Estou sinceramente grato por suas amáveis palavras. Albedo recuperou sua postura depois de uma profunda reverência, mas sua expressão estava um pouco rígida. Outra pergunta surgiu na cabeça de Ainz quando isso aconteceu. É Aura e Mare desta vez, mas será que tudo funcionaria sem problema se você e Demiurgo fossem os únicos a tirar férias? Albedo hesitou um pouco, mas respondeu imediatamente. Acredito que mesmo se estivéssemos ausentes, os outros poderiam nos substituir sem problemas. Eles fariam o seu melhor para atender às expectativas de Ainz-sama. Albedo. Não é sobre o que você acredita.
O que eu quero saber é se eles podem ou não lidar com isso sem problemas. Claro, é difícil para você expressar dúvidas sobre as habilidades dos guardiões de andar, seus camaradas, e eu entendo que é doloroso para você. Mas, você pode me dizer se eles podem fazer isso, sem que suas emoções atrapalhem? Se a resposta for que eles não podem, então teremos que treiná-los e reestruturar a organização quando tivermos margem de manobra para isso. Bem, se mesmo alguém como eu pudesse prever isso, Albedo provavelmente já olhou para isso. Desculpe-me, Ain-sama, desculpe por interromper, mas... Qual é o problema, Mare? Desculpe, mas eu não estou confiante em ser capaz de fazer o trabalho incrível que Albedo-san faz. Depois de um curto silêncio, a voz irritada de Albedo ecoou no salão. Isso é tudo que você tem a dizer. O que é isto? Ele não sentiu que nenhuma das palavras de Mare justificasse a raiva de Albedo. Na verdade, Ains estava de acordo com ele. Égua! Mare se encolheu quando Albedo gritou. Ela estava seriamente zangada. Antes que Ains pudesse detê-la, Albedo continuou. Eu ouvi um guardião de andar, uma elite entre as elites, dizer que ele não pode fazer o trabalho que é esperado dele por um ser supremo. Albedo, não seja tão rigorosa. Qual é o problema de alguém dizer que não pode fazer algo quando essa é a verdade? Na verdade, seria mais problemático se eles dissessem que podem, mesmo quando não podem. Perdoe-me pela minha insolência, mas deixe-me continuar. Apesar da repreensão de Ains, Albedo continuou em uma voz ainda mais alta. Mas, como parecia que ela não estava mais direcionando sua raiva para Mare, Ains a deixou continuar. Não há problema em alguém dizer que não pode fazer algo, mas também deve sugerir como poderia trabalhar para poder fazê-lo. Um guardião de andar não pode dizer que é incapaz de fazer algo que um ser supremo espera dele e terminar suas palavras com isso. Ains gemeu por dentro. Ele não podia dizer que Albedo estava errada. O que Mare disse certamente não foi bom desse ponto de vista. Ain-sama, eu acho que Albedo está certa. Mare deveria retratar suas palavras. Aura disse friamente. Sendo repreendido por sua própria irmã, Mare soltou alguns sons lamentáveis. Como um guardião de andar. Pare! Ains gritou com raiva para impedir Albedo de continuar. Claro, foi apenas um ato, ele não estava realmente com raiva. O fato de que sua supressão emocional não entrou em ação era prova disso. Ains lançou sua aura junto com sua voz. Ele tinha acabado de usar o efeito visual da aura para assumir o controle da conversa, não para prejudicar os outros. Ele escolheu usá-lo porque sabia que Aura, Mare, Albedo e até Lumiere estavam equipados com itens que concediam imunidade contra efeitos de status mental. Ele não sabia o que Albedo teria dito se ele a deixasse continuar. Talvez ela tivesse explicado gentilmente a Mare mais tarde, mas enquanto houvesse uma chance de que isso pudesse resultar no rompimento do relacionamento, Ains não poderia ficar de lado. Égua, o que Albedo disse é razoável. Se você expressar sua incapacidade de fazer algo, também deve sugerir maneiras de remediar isso. Por favor, me perdoe. Seja como for, Albedo. Você não acha que há um problema com um superior que força seus subordinados a fazer algo que eles são incapazes de fazer? Não posso dizer que não há problemas. Eu acho que vocês dois foram culpados desta vez. Estou feliz por sua lealdade, mas qualquer um pode cometer um erro. Você tem que ser gentil ao corrigi-los na primeira vez para que eles não escondam seus erros ou os repitam. Honestamente, Albedo era muito leal e muito capaz, então ela tendia a ser dura com os outros. Ele achava que a única razão pela qual isso não causava grandes problemas até este ponto era porque ele rejeitou a maioria das sugestões dela sobre como lidar com os outros. Se Albedo recebesse autoridade total, provavelmente terminaria em expurgos em larga escala. Embora eu ache que é um medo infundado, talvez. Sim, eu senti como se estivesse um pouco irritado também. Perdoe-me, Mare. Não há necessidade. Albedo-san estava certa. Eu estava errado. Eu sinto muito. Depois que eles se curvaram um para o outro, com Mare fazendo uma reverência mais profunda da cintura, esse incidente poderia ser considerado resolvido por enquanto. Então, onde estávamos? Isso mesmo. Como estarei indo para o país dos elfos para férias pagas com esses dois, quero que os gêmeos se certifiquem de que seus substitutos estarão no lugar. Em primeiro lugar, transfira o seu trabalho para os substitutos no prazo de 3 dias. Se possível, confie-o aos guardiões de área abaixo de você em vez dos guardiões de andar. Se isso não for possível, Ains pensou que seria difícil para Albedo, já que faz pouco tempo desde a destruição do reino. Discutir isso com o ator de Pandora, tudo bem. Ele obteve uma resposta enérgica deles. Então e a comitiva de Ain-sama? Será Anzos? Isso não é uma má ideia, ou melhor, os Anzos eram muito convenientes de usar. Para ser honesto, ele queria convocar mais, se dinheiro e dados não fossem um problema.
Os dados dos mercenários Anzo foram usados, mas ainda havia dados para outros monstros do tipo ninja na biblioteca. Seria ótimo se ele pudesse usar isso, mas eu preferiria não usar os ativos do tesouro, se possível, então terei que suportar isso até que eu possa economizar dinheiro pessoal suficiente. Ou devo priorizar o fortalecimento das defesas de Nazarick primeiro? Eu deveria pensar sobre isso a caminho do país dos elfos. Ah, eu quero dinheiro, um dinheiro que eu seria livre para usar como eu quiser. Eu me pergunto se há alguém com algum tesouro escondido. O tipo de pessoa que não pode reclamar mesmo que eu roube. A insama. Desculpe. Parece que fiquei perdido em pensamentos por um bom tempo. Sobre a comitiva. Ains parou antes de dizer Anzo servirá. Em geral, dizia-se que funcionários excelentes eram todos bons em ler o humor, embora Ains fosse um funcionário medíocre. Talvez ele tivesse rolado um crítico apenas para este momento, porque sua intuição lhe disse para calar a boca por um momento. É porque ele conseguiu ler algumas emoções ligeiramente diferentes do habitual no tom de Albedo. Não, eu originalmente não planejei levar Anzos, mas há algum trabalho que você queria que os Anzos fizessem. Ah, não, como você não planeja tomar Anzos desta vez? Não é meu lugar me opor à decisão de Ains-sama. Albedo hesitou um pouco enquanto tentava ler o humor de Ains em seu rosto. Alguns reclamaram vocalmente que os Anzos eram os únicos a serem chamados tanto. Há muitas pessoas que querem trabalhar para Ains-sama, então eu queria perguntar se eles poderiam ter uma chance. Quando Ains começou a contemplá-la, Albedo imediatamente apertou suas mãos nervosamente. Já é bom o suficiente que Ains-sama agora esteja ciente de que há pessoas ansiosas para servir se tiverem a chance. Ains mentalmente fez uma facepal enquanto respondia com um umu. Ains Suzuki Satoru era apenas uma pessoa comum, então ele nunca imaginou que tal problema pudesse existir. Ele estava usando muitos Anzos, com certeza, mas deixar os outros terem essa impressão era muito ruim. O favoritismo sempre existiria dentro de uma empresa. Era natural que fosse mais fácil para as pessoas que eram apreciadas por seus superiores serem promovidas, mesmo que seu talento fosse um pouco inferior em comparação com seus colegas. Dito isso, o favoritismo faria com que as relações sociais dentro da empresa piorassem. Isso não era bom. Ele não estava apenas pensando que, embora Nazarick fosse uma empresa maligna, de alguma forma estava funcionando bem por causa da força de suas relações sociais internas. Ele não poderia dizer, vou apenas pegar os Anzos em tal situação. Bem, vamos decidir a comitiva mais tarde. Não, devemos pelo menos informá-los em breve. Vai ser interessante ver quem eu escolho e como você se prepara para que minha escolha não importe, você não acha? Ains deu um sorriso, enquanto se sentia totalmente diferente em seu coração. Albedo inclinou a cabeça com uma expressão que dizia, entendo. Como esperado de Ains-sama. Entendido. Eu informarei imediatamente todos os habitantes de Nazarick. Estou confiando em você. Ains se levantou e saiu da sala com apenas Lumiere o seguindo. Ele então soltou um grande suspiro como um assalariado que acabará de terminar seu dia de trabalho.